Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma boa noite a todos. É com grande alegria em nossos corações que estamos aqui para a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de iniciarmos, passarmos a palavra para a palestrante da noite, vamos fazer a nossa prece de agradecimento e uma prece também pedindo à espiritualidade superior que intua a nossa irmã, traga a ela os esclarecimentos e que ela possa transmitir a todos a mensagem de uma forma clara e didática. Bondoso Mestre Jesus, espiritualidade benfeitora, aqui reunidos nessa casa que nos acolhe, envolvidos pelo amor do Pai, nos encontramos mais uma noite para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo à luz mais um tema para o nosso entendimento, para o nosso progresso. Pedimos ao Pai essa assistência da espiritualidade e assistência a cada um dos irmãos que nos acompanham em seus lares nesse momento e cada um possa receber o nosso abraço, possa receber a nossa mensagem de amor e que em breve estaremos com certeza todos reunidos e que possamos nos encontrarmos fisicamente. Enquanto isso, através desse canal levamos a nossa mensagem de amor, nossa mensagem de esclarecimento. Permaneça hoje e sempre conosco, Pai. Que assim seja. Então, meus irmãos, dando continuidade ao estudo, hoje a Joelma Tanus vai trazer o esclarecimento para nós do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, especificamente do item 12, de uma mensagem de Adolfo, do ano de 1862. Então, Joelma, que Deus te abençoe, que a espiritualidade amiga te intua e passa a palavra para você. Boa noite, meus irmãos. Que energias de paz, de saúde possam envolver a todos nós e que juntos, então, possamos dar sequência a esse estudo. Nós já estamos, na parte final do capítulo 7, em que Kardec nos traz aí, então, as instruções dos espíritos. Tá? Então, aqui a gente vai ter os espíritos que já se encontram no plano espiritual colaborando com a obra da codificação, e essa mensagem ela nos é trazida por Adolfo. Né? Então vamos entender quem nos traz essa mensagem. Adolfo, aí consta no Evangelho, bispo de Alger. Ele esteve nessa existência entre 1800 e 1856, que é o ano do seu desencarne. E é interessante que 6 anos após ele já está aí, em 1862, colaborando, trazendo essa mensagem para nós. Nessa existência, Adolfo primeiro se torna aí advogado e depois ele se dedica à Igreja Católica. Depois é que ele vai se ordenar, enfim. E após a sua ordenação, ele passa um longo período em obras caritativas, um trabalho muito intenso na caridade. Até então que pela igreja ele é designado a ir para Alger, na Argélia, em que ele se torna bispo. Então ele foi o primeiro bispo ali na Argélia, no continente africano. Era uma terra ali, colonizada por vários países, tinham aqueles interesses, e ele ali representava então a França com esse objetivo. E a sua atuação ali, ela foi muito mais que religiosa, Ele teve também uma atuação política, uma atuação social, então com uma biografia cheia de atos, cheia de feitos, enfim, muito participativo, e ele vivenciou todas essas questões, não só as dioceses pelas quais ele era responsável, mas também as questões políticas, e ali vendo todo o interesse do povo francês, mas convivendo também com toda a dificuldade dos habitantes ali daquele país. Então ele percebia ali essa dificuldade, então ele via todas as questões, daqueles que desejavam explorar, daqueles ali que estavam sendo explorados. E a gente vai perceber que
mensagem dele, ele vem nos falando sobre orgulho, os males que o orgulho nos traz, mas ele amplia, ele traz sobre um cunho muito mais amplo, muito mais social, que era também um dos focos dele nessa última existência, essa questão das relações humanas e como elas se davam. Então agora nós vamos aí, no próximo slide, ver, né, como é que ele começa essa mensagem no Evangelho. Ele começa a mensagem no Evangelho justamente nos convidando a essa reflexão. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Então, por que a gente está ali lamentando, reclamando de algo que nós mesmos trouxemos? E se a gente for observar, quais seriam então essas calamidades que nós trouxemos? Aqui vamos olhar a partir de um ponto de vista mais amplo. E nós vamos recorrer ao oposto do que está descrito na questão 793 do Livro dos Espíritos, né? Essa questão no Livro dos Espíritos vai nos descrever como é que é uma sociedade civilizada. Não apenas, né, do ponto de vista do conhecimento, mas também da moralidade. Mas o que hoje nós encontramos é as calamidades do oposto do que a gente vai vivenciar nessa sociedade civilizada. Então, o que a gente tem, né? Hoje a gente percebe um desrespeito à vida. A existência, muitas vezes, é interrompida. Assim como as crenças, as opiniões das pessoas, muitas vezes não são respeitadas. Nós vamos perceber também muito julgamento, predomínio do julgamento, predomínio do preconceito das mais diversas formas. Nós vamos perceber a restrição, a limitação ao desenvolvimento da inteligência, o acesso ao conhecimento, as tentativas até de cercear a liberdade de pensar ou a liberdade de se expressar. Nós vamos perceber também que a justiça ela é aplicada de forma parcial, com base em interesses. As mesmas leis não valem para todos, alguns são privilegiados ou, de uma outra forma, aquilo que vale para os primeiros não tem aplicação para os últimos. E aí a gente vai perceber também uma sociedade em que uma calamidade, né, marcada por essa sociedade, que traz a fome, muitos desamparados que têm a necessidade, não têm o acesso do mínimo, né, vivem ali abaixo da linha da pobreza. Na verdade, nem vivem, né, tentam aí sobreviver. E dentro de uma, né, organização dessa forma, o que nós vamos entender que Adolfo nos faz refletir? Que essas calamidades que nós vivenciamos, todas foram trazidas por nós a partir do momento em que nós desprezamos, aí ele vai falar, né, desprezamos a santa e divina moral do Cristo. Olha que bonito. Então, tudo que nós vivenciamos hoje, todas essas dificuldades, né, toda essa disparidade, a desigualdade, a injustiça, a corrupção, tudo isso se relaciona a não seguir os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E se a gente for lembrar, né, no que se pauta, né, o ensinamento de Jesus? Por que se nós seguíssemos os ensinamentos de Jesus, a sociedade estaria organizada de uma forma diferente? Aqui a gente busca o amparo na questão 930 do Livro dos Espíritos para esse entendimento. Então a resposta, né, essa questão que Kardec formula, os espíritos superiores eles vão nos trazer que em uma sociedade organizada de acordo com a lei do Cristo, ninguém passaria fome. Só que a gente vai perceber que não é só a fome que seria resolvida, né? Várias outras situações, porque uma sociedade em que nós organizaríamos, vivenciaríamos de acordo com os ensinamentos de Jesus, o que nós teríamos? Nós teríamos os vícios banidos. Então, nós não vivenciaríamos nessas situações as consequências trazidas pelo orgulho, pela vaidade, não vivenciaríamos também tudo aquilo que o egoísmo nos traz. Nós teríamos uma sociedade em que viveríamos como irmãos e praticaríamos, então, a caridade cristã das mais diversas formas. Então, naquele momento em que o outro erra, nós não marginalizaríamos, não deixaríamos essa pessoa de lado, mas sim, ele passaria pelas consequências dos seus atos, só que ele seria incluído, nós tentaríamos, então, recuperar essa pessoa. No momento em que acontece aquela ofensa, nós não praticaríamos o revide, não teríamos a vingança, não teríamos as rupturas, nós teríamos, na verdade, o exercício do perdão, dessa construção, desse rever a forma, rever aquela situação e continuaríamos então caminhando e crescendo juntos. E daquilo, né, que nos toca muito, porque às vezes é o que a gente mais percebe ou vê,
as faltas, as questões materiais, isso não aconteceria, porque condoeria, se colocaria no lugar do outro, e se colocando no lugar do outro, se percebendo como irmão, então não deixaria que aquele outro passasse fome. É o que nós vemos então ali do mais forte cuidando do mais fraco e não explorando o mais fraco. Então o que seria esse mais forte? Aquele que talvez tenha mais inteligência, compartilhando o conhecimento, fazendo com que o conhecimento chegasse até as pessoas. Aquele que tem a riqueza, distribuindo, oferecendo o necessário. Ao invés de preocupar-se com vivenciar o supérfluo, ele dividiria e ofereceria o necessário ao seu irmão. Aquele que tem o poder ou que tem a responsabilidade por dirigir um povo, dirigir uma nação, faria isso de maneira justa, de maneira correta, de maneira respeitosa, colocando o interesse de todos acima do seu próprio interesse. É assim que seria então organizada essa sociedade, é assim que nós viveríamos de acordo com os ensinamentos do Cristo. Mas o que a gente vai perceber é que nós estamos bem distantes disso. Então, diferente de termos o acesso às questões materiais, às questões intelectuais e também esse apoio e essa vivência moral, nós temos o predomínio do orgulho. O orgulho disputando espaço e muitas vezes ganhando fortemente aquilo que deveria ser ocupado pela benevolência. E Adolfo, então, ele vai dar continuidade nessa mensagem dizendo que como é possível, então, nós sermos felizes? Porque, na verdade, o que a gente faz aqui é muito mais competir uns com os outros. E que nessa competição nós não encontraremos a felicidade. Porque a felicidade, ela pede a benevolência. Ela pede o exercício e a prática da benevolência. E a benevolência, ela não coaduna. Ela não se faz presente onde o orgulho está. E aqui é uma constatação bem fácil nós realizarmos. Se a gente começar a observar, meus irmãos, é por orgulho que nós discutimos. É por orgulho que nós brigamos. É por orgulho ferido que nós magoamos. É por orgulho que o perdão não é aplicado. É o orgulho que dificulta, então, esse perdão acontecer. É o orgulho, muitas vezes, justificando a corrupção. Porque temos essa ilusão, essa distorção. Nós não nos vemos exatamente como nós somos. Nós nos percebemos ali superiores, melhores do que os outros. E isso não cabe com a benevolência. E sem benevolência, nós não desfrutaremos, então, dessa felicidade que nós buscamos. Se por um lado o orgulho ele vai nos enrijecer, porque ele vai cobrar muito, vai ser exigente com o outro, não vai aceitar o outro como ele é, vai exigir que o outro, para ser respeitado, tenha a mesma inteligência, as mesmas habilidades, o mesmo poder, a mesma riqueza, a mesma posição social que o outro tem. Isso dificulta, isso enrijece. E o orgulho ele só vai ser indulgente quando, na verdade, o interessa. Com quem o interessa. E isso não é a verdadeira indulgência. Mas se a gente olha, por outro lado, a benevolência ela nos leva a nos colocar no lugar do nosso irmão. E nos colocando nesse lugar, nós então conseguimos compreender. Compreender o nosso irmão nas suas falhas. E aí nós temos a boa vontade. A boa vontade para tolerar, a boa vontade para perdoar, a boa vontade para ajudar naquilo que ele necessita. Enquanto o orgulho não consegue perceber aqueles infortúnios ocultos, a benevolência ela consegue perceber claramente, porque faz esse exercício de colocar-se no lugar. Mas a gente só consegue se colocar no lugar do outro quando nós nos percebemos como iguais. Quando nós não nos deixamos levar por essa visão turva, por essa ilusão de que somos melhores. Mas, enfim, o que Adolfo vai nos trazer muito fortemente nessa mensagem? Que quanto mais alto o orgulho nos levar, maior então será essa queda. Porque o orgulho vai nos afastando da prática da lei de Deus. E a gente sabe que a lei de Deus, as leis divinas, elas foram feitas para garantir nosso acesso à felicidade. Então, se nós nos distanciamos, o que é que vai acontecer?
Nós vamos agindo ali pelo orgulho, vamos ficando, né, encapsulados nesse orgulho, até que a gente atraia muita dor e muito sofrimento. Porque é isso, estaremos contrários às leis divinas, naturalmente a dor e o sofrimento virá. Porque as leis divinas, elas são para nós essa proteção, essa indicação do caminho seguro e correto a seguir. Mas se a gente resolve tomar atalhos que não existem, nós vamos experimentar dor e sofrimento, consequência, então, dessa lei de causa e efeito. E quando nós estivermos ali experimentando e vivenciando essa dor, esse sofrimento, esse distanciamento e até a solidão, ou muitas vezes a decepção por entender que aquilo que a gente valorizava não tem valor, né? Que é uma parte da mensagem que Adolfo fala, né? Assim, por que nós valorizamos e damos importância àquilo que brilha aos olhos, mas não aquilo que toca o coração? Por que às vezes nós ficamos tão preocupados com as questões materiais e rendemos, né, graças àquele rico, mas de caráter duvidoso, aquele rico, corrupto, e não valorizamos aquele pobre, aquele desconhecido, aquele que não tem nenhuma fama ali, né? Aquele que é ignorado, mas que vive corretamente, que vive de maneira digna, que vive de maneira honesta. E ele vai nos mostrando, então, essa inversão de valores. E quando a gente vai vivenciando esses valores invertidos, como nós, né, falamos, vai chegar, então, aquele momento que a dor e o sofrimento aumentarão. E essa dor e sofrimento aumentando, nós nos cansaremos. E cansados, então, nós vamos nos esforçar para eliminar o orgulho. E quando nós fizermos isso, aí sim, nós vamos praticar o que Jesus nos convidou, o que Jesus nos ensinou e exemplificou. Essa vivência como irmãos, né? Essa verdadeira troca. Mas até lá a gente vai, né, sofrer um pouco mais pelas nossas próprias escolhas. E para ilustrar em caráter pequeno o que o orgulho pode fazer e qual é o preço que ele pode nos cobrar, vamos contar uma história de dois irmãos, gêmeos, Jeremias e Cecília. Naquela família, e aqui não cabe julgamento, não era assim que a família funcionava. O sábado era o dia de muito trabalho. Era o dia que os pais tinham livre, então eles organizavam ali a casa. As mulheres ficavam com as atividades do lar, as atividades internas, né, de alimentação, de faxina, e os homens cuidavam daquilo que era necessário fazer fora, fazer na rua. Supermercado, pagar contas, enfim, era a forma como a família se organizava. E a mãe era muito exigente, ela exigia ali que o piso ficasse bem brilhante, né? E já era um piso de tábua corrida ali, que já estava muito gasto pelo tempo, era difícil fazer aquele piso ficar brilhante como a mãe desejava, como a mãe exigia. E nesse dia, então, o que Cecília faz, né? Depois de muito esforço ali, ela consegue deixar aquele piso brilhante como a mãe desejava. Eis que seu irmão Jeremias chega dos seus afazeres, né, daquilo que ele tinha feito fora. E ele vai entrar. Quando ele dá o primeiro passo, a Cecília alerta. Pede para que ele não continue, porque ela havia acabado o seu trabalho. Então pede para que ele dê a volta e entre pelos fundos, porque assim não teria problema. Mas ele acha aquilo tudo muito engraçado, né? Não consegue se colocar ali no lugar da irmã, acha que ela está exagerando, hoje em dia a gente diria, né? Acha que ela está de mimimi. E ele dá mais 2 passos. E aí, então, ela, né, alerta ele, fala, se você continuar, nunca mais eu falo com você. E ele achou aquilo um exagero, e achando a reação da irmã um exagero, ele continuou e atravessou toda a sala, deixando todas aquelas pegadas. E então Cecília cumpriu aquilo que ela havia dito. Ela deixou de falar com Jeremias. E o Jeremias achava a irmã exagerada, né? Cecília entendeu que ela tinha que levar à frente aquilo que ela havia dito. A família achou que aquilo, né, era uma criancice que iria passar. Não teve nenhuma intervenção, até que eles nunca mais conversaram. Passaram-se 25 anos desse episódio, já casados, cada um conduzindo a sua vida em lugares diferentes. Jeremias recebe uma ligação. Sua irmã tinha tido um AVC, estava internada. E nesse momento ele começa a pensar sobre o fato dele nunca mais ter conversado com a irmã, sobre o quanto ele sentia falta, era sua irmã gêmea, o como ele poderia ter feito de forma diferente, como ele poderia ter ido atrás, poderia ter ligado, poderia ter pedido perdão, ter se desculpado. E dias depois ele fica sabendo então que a sua irmã nessa existência não mais recobraria a consciência.
O acidente vascular cerebral, o AVC, tinha deixado danos irreparáveis no cérebro e ela não voltaria mais a interagir, a se conectar, enfim, não seria mais possível esse pedido de desculpas, né, com ela ouvindo e verbalizando. E aí nós vamos vendo quão alto é o preço do orgulho. O preço do orgulho, ele é alto para uma relação entre irmãos, mas ele é alto também para uma relação na sociedade. O preço do orgulho é alto para uma relação entre países. O preço do orgulho é muito alto para todo o nosso planeta. É daí muitas vezes que começam as guerras, as disputas e todas as dificuldades que nós hoje percebemos, todas essas calamidades. E o caminho, meus irmãos, é justamente fazer diferente. Esse não é o caminho. O caminho do orgulho vai nos levar a essa perdição. Shakespeare, né, ele traz de uma forma muito interessante. Ele fala que o orgulho devora a si próprio. Por quê? Ele é soberbo. Né? O orgulho ou o orgulhoso não aceita críticas, não aceita ponderação do outro. Quando erra, vai tentar justificar falando que o erro não foi seu, ao invés de se desculpar. Vai por esses caminhos mais difíceis, esses caminhos que vão cada vez afastando, rompendo, quebrando conexões, quebrando as relações. Vai dizer também que é assim, nasceu assim, faz assim e não vai mudar o seu jeito de fazer. Diante da crítica, não vai nem parar para pensar. Vai se considerar perfeito, vai se considerar superior e vai se afastando das outras pessoas. E em razão disso, não vai aproveitar as oportunidades para mudar, não vai rever o seu modo de pensar, vai ficar ali preso nessa couraça. Que na verdade nós vamos perceber o quê? Se há dificuldade em receber a crítica do outro, se há dificuldade em observar aquilo que o outro traz, se há dificuldade em fazer de uma forma diferente, na verdade esse orgulhoso, ele não se vê tão superior assim. Ele se posiciona como se fosse superior, porque muitas vezes ele nem compartilha o conhecimento. Não compartilha por quê? Porque tem medo da concorrência. Se nós temos medo do outro, é porque não estamos tão seguros assim das nossas capacidades. E é isso que a gente vai ver no orgulhoso. Ele usa, então, essa armadura, essa couraça, para se proteger, porque não está confiante de si. E passa, então, essa imagem de arrogância, essa imagem de soberba, essa imagem de falsa superioridade. Mas, na verdade, quando ele para e pensa profundamente, não é assim que ele se vê. Não é dessa maneira que ele se percebe, mas tenta disfarçar ao invés de buscar corrigir, ao invés de buscar crescer. E nisso fica estagnado. O orgulho, então, vai travando o desenvolvimento da pessoa, da comunidade, da sociedade. E o que a gente pode ter, né, de diferente nessa situação? Romper, então, essa carapuça, né? Essa carcaça, essa armadura. Mas para isso vai ser necessário ter coragem. Somente os corajosos, então, são capazes de romper, de triunfar do orgulho. Por quê? A gente fala assim, não, né? Quem é corajoso não leva desaforo para casa, não é assim que a gente fala? Na verdade, não. Porque é muito mais difícil relevar, tá? Então você recebe uma ofensa, você é destratado, alguém não concorda com você, é muito mais difícil e muito menos comum perceber a pessoa ali relevando, tolerando, do que revidando. Então, meus irmãos, essa questão de não levar desaforo para casa, de toma lá, dá cá, né, bateu, levou, mostra, na verdade, o quão fracos nós somos, quão medrosos nós somos, porque se nós fôssemos verdadeiramente corajosos, o que é que nós faríamos? Nós ofereceríamos, então, a outra face, conforme nos recomenda Jesus. Nós ofereceríamos a face da tolerância, da brandura, da compreensão, ofereceríamos a face do perdão. E aí é isso que nós precisamos, então, fazer para romper essa couraça. Nós precisamos de coragem. Coragem para quê, meus irmãos? Coragem para poder aplicar os ensinamentos de Jesus. Coragem para perdoar. Coragem para amar. Coragem para seguir o que Jesus nos fala e que parece para nós tão incomum. Por mais que a gente sinta isso no nosso coração, o que acontece quando vem o orgulho? Ele
faz mesmo esse sentido dessa armadura. Ele vai nos tornando rígidos, não deixa que toque verdadeiramente o nosso coração. E aí a gente não percebe a dor do outro. Ou então até vem, né, esse primeiro impulso, nossa, gostaria de ajudar. Mas aí a gente começa a pensar, não, mas como é que eu faria? Ah, não, mas para fazer isso, enfim. E todas essas desculpas, né, que muitas vezes o orgulhoso e também o egoísta oferecem. E tem uma mensagem linda para nos ajudar nesse sentido. Nós podemos encontrar também no 11º capítulo do Evangelho, mas a primeira vez que, né, ela aparece, ela foi publicada na Revista Espírita em outubro de 1861, que é uma mensagem de Pascal. E aí ele nos traz assim: se os homens se amassem com muito amor, a caridade seria bem mais praticada. Mas para isso é imprescindível que a gente se esforce justamente para retirar essa couraça do orgulho que nos impede de perceber o que se passa com o nosso irmão, porque a gente precisa da sensibilidade e o orgulho atrapalha. A rigidez mata os bons sentimentos. Então ele nos pede para que a gente observe o Cristo. Pascal nos convida a observar o Cristo. E Jesus jamais se desculpou, Jesus jamais impediu-se, né, ou teve qualquer obstáculo para atender qualquer pessoa que o procurasse. Qualquer pessoa que procurasse Jesus seria por ele atendido. Não importa se era mulher adúltera, não importa se era o criminoso, não importa se aquele atendimento, o contato com aquela pessoa poderia manchar a sua reputação. Ele não se preocupava com a sua reputação. Ele se preocupava com o atendimento ali, com a aplicação da caridade, com a aplicação do amor ali àquele irmão que o estava procurando. Ele não fazia, né, tudo isso que o orgulhoso faz e se preocupa. Como é que eu vou ser visto? O que as pessoas vão pensar de mim? Jesus não tinha essa preocupação. Então Pascal vai nos trazendo quando é que nós tomaremos Jesus, tomaremos o Cristo por modelo, por conduta efetiva de todas as nossas ações. Quando é que nós efetivamente agiremos como Jesus nos ensinou e nos exemplificou? E ele fala que quando isso acontecer, o mal deixa de existir sobre a terra. Que na verdade ele vai fugir envergonhado, porque ele estará deslocado, ele não vai achar lugar em canto algum. Porque o amor vai reinar. Essa prática do amor estará entre nós. E ele nos convida então que a gente comece por nós mesmos. Porque às vezes a gente quer resolver o problema da sociedade. Mas se nós fizermos dentro da nossa casa, a nossa casa terá amor, terá caridade. Se em uma rua existir uma casa ali vivenciando o amor, vivenciando a caridade, em breve toda essa rua vivenciará, e assim será com o município, e assim será com o estado, com o país, daqui a pouco com o continente, com o mundo e o universo todo. Nessa mesma sintonia de amor, nessa mesma sintonia de caridade. Então o exercício precisa ser por nós, cada um olhando e praticando como Jesus nos trouxe, como Jesus nos ensinou. Assim nós conseguimos romper essa, né, carapaça, essa couraça, essa capa muitas vezes que o orgulho traz. E nesse processo de rompimento, nós vamos então nos lembrar de Jesus, né? E que Kardec traz para nós no Evangelho é justamente isso, né? Que toda a moral cristã, ela está ali baseada, a gente pode resumir, né, na caridade e na humildade, que é exatamente o que o nosso irmão Adolfo fala e traz em sua mensagem. Ele traz que o problema que hoje nós vemos no mundo é o fato de nós nos termos afastado, vamos lembrar, né, da santa e divina moral do Cristo. Então, se nós queremos nos aproximar e corrigir todos esses problemas e afastar de nós o sofrimento, aproximar a felicidade, o caminho é esse. O caminho é o da caridade, o caminho é da humildade. Se a gente for lembrar, né, da palavra humildade, ela vem aí, né, do latim humus, que significa essa terra preparada, essa terra rica em nutrientes. Que nós possamos ser, então, esses humildes, preparados para receber em nossa alma essas boas sementes dos ensinamentos de Jesus, mas também as boas sementes que são cada uma das oportunidades que dia a dia passam por nós. Que possamos então ter essa humildade aliada à coragem. A coragem para deixar de lado o mais fácil e fazer o mais difícil.
A coragem para deixar de lado aquilo que exige menos esforço, que muitas vezes estará pautado no orgulho, no egoísmo, para aquilo que efetivamente vai nos garantir a felicidade. A coragem para nos libertar dessa couraça, da couraça do orgulho. Caminharmos na direção que Jesus nos apontou, que Jesus nos ensinou, atendendo a todos os nossos irmãos que nós encontrarmos no caminho. Então, para essa semana, o nosso desejo é essa reflexão dessa importância da humildade, da caridade, mas que será necessário também ativar em nós a nossa coragem. A coragem para seguir o nosso Mestre, sabendo que cada um dos seus ensinamentos é um passo rumo à felicidade, um passo que nos distancia de dor, que nos distancia de sofrimento, mas que traz para nós a verdadeira alegria. Alegria de sabermos que estamos fazendo o bem, que fomos úteis naquele dia, que um sorriso foi despertado por nós, que um estômago foi acalmado por nós, que um coração foi acalentado por nós, que um sonho foi incentivado por nós. Que possamos então ocupar, meus irmãos, estes lugares, mas com muita humildade, com muita coragem e sempre praticando a caridade. E agora nós vamos então agradecer, finalizando essa noite, esse estudo. E quem tiver a oportunidade de fazer a leitura na íntegra dessa mensagem, nós recomendamos. Em alguns momentos, Adolfo é mais contundente nos falando desse risco do orgulho, mas é importante que a gente faça essa leitura, né, e ouça as palavras dele, que vivenciou, né, cenários tão difíceis, mas que em tão pouco tempo após o seu desencarne já estava ali em condições de nos trazer essa mensagem, porque teve a coragem, né, de aplicar tudo na sua última existência, que a gente possa ter, né, efetivamente essa coragem. Amado Mestre Jesus, neste momento nós agradecemos pela oportunidade, pelo estudo, agradecemos também por Allan Kardec, nessa codificação, por todos os espíritos que participaram, que nos trouxeram tantos ensinamentos, que no decorrer dessa semana possamos ser envoltos, então, nessas luzes, nessas bênçãos de paz, de amor, de saúde, mas também de coragem para despertar e nos tornarmos humildes. E nessa humildade, colocarmos ali frente a frente os nossos irmãos, percebendo dores, percebendo dificuldades, percebendo necessidades, mas percebendo acima de tudo a nossa capacidade em ajudar, das mais diversas formas, que possamos reconhecer então que há várias maneiras de se praticar a caridade, que o nosso coração possa estar aberto e que saibamos que a cada momento a espiritualidade benfeitora nos acompanha, nos direciona, sempre que nos colocarmos à disposição para sermos instrumentos do alto. Que possamos ser esses bons instrumentos, trabalhando pela nossa melhoria, trabalhando também pelos nossos irmãos. E neste momento, rogamos a essa espiritualidade benfeitora que possa fluidificar as águas que foram colocadas, que possam acrescentar a cada uma delas o remédio, o bálsamo salutar que vai atender às necessidades do corpo, às necessidades do espírito. Amado Mestre Jesus, mais uma vez obrigada e continue conosco. Que assim seja.